Irmãos, hoje é o Dia dos Pais, como o pastor Cadu falou. Hoje é um culto especial, porque é o Dia dos Pais. E aquelas pessoas que têm ainda o privilégio de ter seus pais perto, né? É um dia que nós separamos para estar com ele, na verdade. Tem seus pais ou perto ou vivos. É um momento que a gente para estar junto com os nossos pais. Às vezes por câmera hoje, né? Às vezes a gente tenta falar por câmera, se ele está longe. Graças a Deus hoje tem esse recurso. Mas é um dia que muitas pessoas também choram pela falta dos seus pais. Há um mês eu perdi meu sogro. E minha esposa hoje foi um dia difícil para ela. Talvez vocês que estão me ouvindo, talvez exista aí alguns grupos, aqueles que ainda têm o privilégio de ter os pais e que aproveitam a oportunidade de estar com eles. Talvez tenha um grupo de pessoas que têm os seus pais, mas não têm a oportunidade de estar com eles. E talvez um outro grupo de pessoas que não tiveram pais, não tiveram a oportunidade de ter um pai. Talvez tenha grupos de pessoas que tiveram pais, mas o perderam muito cedo. Existe uma afinidade de pessoas com sentimentos e experiências diferentes, vivendo o mesmo dia dos pais, mas com uma perspectiva diferente, com uma perspectiva da vida, da experiência da vida, totalmente diferente. E aí eu pergunto, quando eu falo que Deus é Pai, quando a Bíblia fala que Deus é Pai, como é que esse grupo, cada grupo desse distinto consegue ter uma relação, fazer uma relação de Deus como Pai, se as experiências da vida são tão diferentes, né? Como nós dizemos aqui, muitos nem tiveram o privilégio de ter um Pai. Então, como entender Deus como Pai? Talvez alguns tiveram pais que não eram nada amorosos, nada presentes, pais que eram figuras apenas disciplinadoras, rígidas. E aí, como entender essa relação do amor de Deus Pai? Talvez fique um pouco complicado, não é verdade? Como entender se você teve pai, mas essa figura não era uma figura positiva na sua vida? E eu pergunto, qual é a referência? Qual é a referência, ou qual a figura de pai que é a sua? Para pensar um minutinho aí agora. Você já avaliou a figura de pai que você tem na sua vida? Tenho certeza que nenhum de vocês vai ter uma figura de pai totalmente perfeito, de um pai totalmente perfeito. Você vai lembrar de algumas falhas do seu pai. Por mais que alguns pais foram quase perfeitos, mas ele nunca consegue ser perfeito, não é verdade? E muitos têm muitos problemas de imperfeição nos seus relacionamentos com seus filhos. Muitos pais foram totalmente ausentes na vida dos seus filhos. E aí fica de entender a figura de Deus como Pai. Então eu queria nessa noite que você pensasse qual é a figura de Pai que é a sua. E qual é a figura de Deus como Pai na sua mente. Jesus apresenta Deus como uma figura de um Pai bondoso e misericordioso. Uma figura de um Pai bondoso e misericordioso. Vamos ler aqui Mateus, capítulo 7, versos 9 a 11. Diz o seguinte, Mateus 7, de versos 9 a 11. Diz o seguinte o texto: ou qual dentre vós é homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus,
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Olha a relação que ele faz. Ele faz a relação que nós que somos pais maus, humanos, por que pais maus que nós somos? Você pode dizer, eu não sou um pai tão mau assim. Mas perto da santidade de Deus, nós somos maus. Porque nós pecamos, nós falhamos. E mesmo não sendo pais tão bons assim, vamos aliviar um pouco do nosso lado. De vez de dizer que somos pais maus, vamos dizer que somos pais não tão bons assim. Nós queremos dar coisas boas para os nossos filhos, sempre queremos dar coisas boas para o nosso filho. Quanto mais Deus. E ele vai mais longe. Qual de vocês, um filho lhe pedir pão, e você vai dar uma serpente? Quer dizer, um pai que maquina quando o filho está com fome, retribui com o mal. Mesmo nós, não sendo maus, a gente jamais, mesmo um pai ruim, pense num pai ruim, mesmo sendo um pai ruim, ele jamais daria uma serpente no lugar de um pão. Então a Bíblia nos coloca, que Jesus nos coloca uma figura metafórica, mostrando que o Pai Celestial é aquele que é um Pai provedor, que nos dá coisas boas, que exerce de bondade e de misericórdia para os seus. Mas por que Jesus coloca Deus como uma figura de Pai se Deus é Espírito? A Bíblia fala que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, por que então Jesus apresenta Deus como sendo Pai? Olha só, em João 4:24 diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se ele é Espírito, então ele não tem sexo. Não é verdade? Espírito tem sexo? Não. Ele não é homem, Ele é Espírito. Ele não tem sexo. Então por que Jesus apresenta Deus como um Pai bondoso e amoroso? Precisamos entender a cultura e a sociedade daquela época. Uma sociedade onde só o homem podia ser líder. Naquela época de Jesus, só o homem liderava, tendo o seu lar como todas as outras coisas. As mulheres naquela época, e não, gente, não precisa ir no tempo de Jesus. Há 50 anos atrás, quando eu nasci, as mulheres também eram assim, não é verdade? Então, Jesus apresenta Jesus como um pai, porque a figura daquela sociedade onde eles fossem capazes de entender a liderança e o amor, tinha que ser transferido para a figura paterna. Porque só o pai liderava, só o pai era o provedor, só o pai naquela sociedade era o protetor. Então ele atribuiu Jesus a figura de pai. Mas eu pergunto, nos nossos dias, Jesus poderia atribuir a figura de pai a uma mulher? Poderia, né, Tati? Claro que poderia. Porque a nossa sociedade, graças a Jesus Cristo, que resgatou a figura da mulher, Jesus falava com as mulheres, Jesus andava com as mulheres. O homem naquela época não bebia do mesmo pote que uma mulher bebia. O pote dele tinha que ser especial. E quando Jesus se apresenta a samaritana, ela fala: como você quer beber da minha água? Jesus resgata a dignidade da mulher. Jesus naquela época, nós vimos isso na escola bíblica dominical hoje, que naquela época a mulher, ela era proibida de assistir aula. Mesmo no judaísmo, ela não podia assistir aula. A cultura vinha só para os homens. Então, as mulheres não podem lecionar na igreja, porque elas não assistem às aulas. Olha que coisa. Mas Jesus vem e resgata. Jesus fala a todas as mulheres e os homens de pé de igualdade. Então, pensando sim, hoje
Jesus poderia apresentar a Deus com uma forma de mulher. Ah, pastor, que escândalo, que heresia! Se você já leu aquele livro A Cabana, não sei quantos leram, se não leram, eu recomendo, já recomendei aqui várias vezes, porque eu já li, já vi filme, ele é fantástico. Naquele filme, Deus aparece como uma mãezona. E é engraçado, né, que ele escandalizou muita gente, né? Era uma mãezona gorda, era uma senhora negra, mas tinha a figura doce e linda de Deus Pai. Ela era chamada de paizinho. Olha que coisa. Alguns tradicionais, aqueles mais, né, tradicionais, mas que heresia, irmão. Irmãos, não é heresia, porque a Bíblia é clara que Deus é espírito. Deus não tem sexo. E se Paulo e Jesus apresentou, se Paulo, o apóstolo Paulo e também Jesus, os apóstolos, apresentaram Deus na figura de Pai, é porque eles estavam mencionando a figura de quem era o protetor, de quem era o provedor, de quem era a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Para que aquele povo entendesse o amor de Deus. E hoje, um pai pode expressar essa figura e uma mãe pode expressar essa figura. Porque na verdade Deus é Espírito. E aí quando nós falamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus não é homem, Deus é Espírito. A figura de Pai é por quê? Porque é a autoridade superior. Quem era a autoridade superior naquela família da época? Era o Pai, né? Então Deus Filho e Deus Espírito Santo, a figura de Deus, né? O Deus Pai, o Criador, o Deus Filho, que é o próprio Deus que se tornou carne e habitou entre nós, é o próprio Deus. Por isso a Trindade é Deus, né? É o 3 em 1 de antigamente, né? É Deus com 3 funções. Ele se tornou carne e habitou em nós, se fez na figura de Filho, e ele já estava presente no Éden, porque o plano de Deus já existia desde o Éden. E ele se apresenta na figura de Espírito Santo Consolador. Algo complicado de se entender. Mas como nós vamos entender algo que nunca vimos? Você já viu um espírito aí? Algum espírito está aparecendo? Seu Hugo? Noite aí, lua cheia, 13, não? Não. Você já viu algum espírito? A maioria de nós nunca viu. Mas é possível ver quando ele se torna a figura de um homem. O Espírito só é possível ver quando ele torna a figura de uma pessoa. E os anjos têm essa propriedade. Deus tem essa propriedade. Então, como entender Deus como Pai? Muitos acham isso uma blasfêmia, irmãos. É falta de conhecimento da palavra de Deus. O comparativo feito por Jesus nada mais era que uma figura metafórica que poderia explicar a relação de autoridade e amor numa sociedade machista. O pai tem autoridade, mas ela e cuida dos seus filhos. Mas hoje eu gostaria de pensar em que tipo de pai Deus espera que nós sejamos. Que tipo de pai Deus espera que nós sejamos? E quando eu falo pai, apesar de hoje ser dia dos pais, pode ser mãe também. Você consegue entender por que eu fui lá falando uma figura que Deus poderia hoje aparecer na figura de mãe, que não teria problema? Que tipo de amor você dará para o seu filho? Que tipo de zelo você dará e de cuidado para o seu filho? E aí eu abranjo tanto para pais como para mães a palavra. Nós vamos usar aqui o pai, a figura de pai, porque hoje é o dia dos pais. Mas essa palavra é para todos nós. Que tipo de pais Deus espera que sejamos? E não importa a figura, a referência de pai, o mundo que o mundo dá, a referência devemos aprender na palavra de Deus. E a Bíblia apresenta algumas figuras de pais
que agradaram a Deus, e alguns uma figura de pais que desagradaram a Deus, mas que as duas nos ensinam como Deus deseja que nós sejamos. Vamos ver alguns tipos. Primeiro, que desagradaram a Deus. Gênesis 13, de 10 a 13, fala de Ló, do pai Ló. Vamos abrir a palavra de Deus, Gênesis 13, de 10 a 13. Gênesis 13, de 10 a 13, diz o seguinte: levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um dos outros, e habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e iam armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló escolheu um lugar para morar e amar a sua tenda e criar seus filhos, visando apenas o materialismo. Quando essa história, para quem não lembra, Ló e Abraão eram irmãos, e eles tiveram que se separar. E Abraão gentilmente chegou para Ló: então escolhe a terra que você quer. E Ló, com o olho grande, olhou onde o rio Jordão regava, terra fértil, dava muita fartura, e escolheu a terra mais fértil, e resolveu ficar com a banda além do rio. E Abraão falou: então eu vou para cá. Ló estava escolhendo aonde criar os seus filhos com uma perspectiva totalmente o quê? Materialista. Naquele momento ele não estava pensando nos seus filhos, mas ele estava pensando apenas nos seus filhos, ou melhor, nos seus filhos com uma visão apenas de provedor, de materialismo. Então tem pais que, assim como Ló, se preocupam só com o quê? Com a questão materialista. Eu vou me preocupar com o sustento dos meus filhos, isso é o mais importante. Eu vou dar meu tempo, todo o meu esforço para ganhar dinheiro, para que nada falte para o meu filho. Mas a Bíblia ensina que nós não devemos ser pais dessa forma como Ló fez. Porque Ló sabia que a cidade de Sodoma e Gomorra tinha pessoas más. E essas pessoas más seriam mais influências na vida dos seus filhos. Ele só se preocupou com o materialismo. Olha aqui o versículo, né? Olha o versículo de novo, novamente aqui o versículo 13, né? Diz o seguinte: diz, pois, que és... Não, a Bíblia mudou aqui. Gênesis 13. Aqui, versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então aqueles homens acabaram influenciando os seus filhos a se tornarem homens maus. Por quê? Porque Ló era um pai materialista. Então fica essa mensagem para você, meu irmão, que é pai ou que vai ser pai, né? Outro dia, se Deus quiser, aleluia, glória a Deus, né? Né? O Cristo agora já é pai, né, Cristo? Né? Já é pai fresco, que nem falam aí, as boas brincadeiras. Mas que não sejamos pais como Ló, ou mães como Ló.
que nós só nos preocupamos com o materialismo. Irmãos, quantos lares são destruídos? Quantos filhos odeiam seus pais? Principalmente o seu pai, porque o seu pai nunca deu tempo e atenção para o seu filho. Ele dava tudo, ele comprava tudo. Que o filho quer um brinquedo mais caro, ele comprava. O filho quer isso, tudo mais caro, tudo. Mas ele era totalmente ausente na vida dos seus filhos. Pais materialistas, pais que eram ricos, mas que não davam amor, atenção e outras coisas mais, apenas preocupado com o materialismo. Em 2 Pedro 2,7, falando sobre Ló, diz que Ló era afligido pelos moradores da cidade de Sodoma e Gomorra, principalmente Sodoma. Ló era afligido pelos moradores por causa dessa má escolha que ele fez. Com demasiada frequência, os pais tomam muitas decisões da vida com o materialismo como um fator predominante. Esse é um grande erro que não devemos seguir. Outro pai que errou muito com seus filhos, ao qual nós devemos aprender com seus filhos, ou melhor, com seus erros, né, foi Eli. Eli era um sacerdote, né, um sumo sacerdote de Israel. Ele foi um pai omisso em suas funções e não disciplinava seus filhos. Vamos ler 1 Samuel 2. Aqui, 1 Samuel, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo 2, 12 e 17, planos para o 24 e depois 3, 13. Tá? Então, capítulo 2, o primeiro versículo 12, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Quer dizer, eles não eram, apesar de serem filhos do profeta, né? Profeta não, do sumo sacerdote, os filhos deles não serviam ao Senhor Deus, serviam aos deuses pagãos, e aqui eles chamam de filhos de Belial. Filhos de Belial. Agora o versículo 17: era pois muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Agora 24: não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estás fazendo transgredir o povo do Senhor. E agora capítulo 3, verso 13, diz assim: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Então ele era um pai que não repreendia os seus filhos. Eli era um pai que não sabia dar limites para os seus filhos. Irmãos, não basta se preocupar, né, com o quê? Com a sobrevivência, com os recursos para os nossos filhos. Mas precisamos aprender com a palavra de Deus que precisamos ser pais que sabem dar limites para os seus filhos, que sabem dar disciplina para os seus filhos. Em Provérbios 29, 15 a 17 diz: corrige o menino com a vara, né? A vara é a disciplina da sabedoria, diz o texto. A vara é a disciplina da sabedoria.
Provérbios 13, 24 diz: quem se nega a disciplinar e a repreender seu filho, não o ama, que quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. Então quem ama o seu filho não hesita em corrigir, em dar a disciplina para os seus filhos. O mundo, irmãos, é influenciado por Satanás e confunde, faz com que as pessoas da nossa época confundam espancamento com correção em amor. Esse é o grande erro, e eu digo principalmente da nova psicologia. Tem psicólogos, eu já vi psicólogos cristãos ensinando contra a Bíblia. A Bíblia fala que devemos corrigir com a vara. Sabe por que a vara é a figura da disciplina? Primeiro, porque ela dói. Eu e meu irmão sabemos muito bem, né? Oh. O pastor Cadu também falou que sabia muito bem. A vara é algo que dói. E quando ela dói, ela ensina que toda vez que cometemos erros, existe dor. Quando corrigimos o nosso filho com a vara, nós estamos ensinando para ele que nós vamos sofrer se não mudar a nossa atitude, se continuarmos cometendo aqueles erros. É isso que a vara ensina. Porque correção sem dor, talvez algum filho possa aprender, mas tem alguns que não aprendem. E por que a vara é a figura? Não somente porque ela é o símbolo de uma dor, mas ela é o símbolo de uma dor que não deixa marcas permanentes. Para quem já apanhou de vara, a vara era uma vara bem fininha. Ela era tirada daquela vara, ela não tinha os caras lixavam a vara, ela ficava, né, lisinha. E quando o pai pegava ela nas pernas, né? Isso desde aquela época, irmãos. Você vai buscar na história, você vai ver. A vara era o símbolo de correção, e a vara que se batia nos filhos era uma vara preparada para a educação infantil. Porque ela não deixa marcas, ela não fere, ela fica aquele vermelho, mas logo some o vermelho. Porque ela é lisinha e ela é fina. Ela dá aquela dor, aquela queimada, mas logo passa. Eu e meu irmão experimentamos muita vara, né, e não temos nenhuma marca nas nossas coxas. Então tem pais que espancam seus filhos. Quando a Bíblia fala corrija o menino com a vara, o mundo diz que você é um espancador, que a Bíblia está ensinando a ser um pai espancador. Mas isso é mentira de Satanás. Porque espanca aquele que não sabe bater no seu filho, aquele que dá soco, aquele que dá murro, aquele que dá pontapé. Esse sim é um espancador. Aquele que bate com um pau, com um martelo, com qualquer objeto, joga. Esse é um espancador. A Bíblia não ensina os pais a serem espancadores. A Bíblia ensina a você corrigir com a vara. E a correção com a vara é o símbolo de algo que dói, mas que não deixa sequelas, não deixa feridas, não deixa marcas ruins na vida do seu filho. Pelo contrário, ensina a ele que toda vez que ele comete o mal, ele vai sentir dor. Toda vez que ele comete o mal, ele vai sentir dor. Então os psicólogos, me perdoe se eu sei que não são todos, eles confundem o ensinamento bíblico com ideias que Satanás colocaram na mente deles. E aí muitos pais hoje não disciplinam mais os seus filhos. Irmãos, e vamos vir para a prática, né? Vamos vir para a prática. Tem filhos que realmente não precisam. Tem filhos que são mais bonzinhos. Tem filhos que às vezes um castigo é suficiente. Tem filhos que apenas uma conversa é suficiente. Mas tem filhos que precisam, são rebeldes e precisam ser corrigidos. E aí, se você vai por essa cultura que o mundo ensina, você destrói a vida do seu filho. Você destrói a vida do seu filho. Eli destruiu a vida dos seus filhos.
porque ele tinha medo e vergonha de corrigir os seus filhos. E eles se tornaram adoradores, filhos de Belial. Vamos em frente. O Senhor deixou claro, né, que temos muitas referências para aprendermos a ser pais. Deus espera que nós, pais, sejamos exemplos também de integridade e de honestidade para os nossos filhos. E aqui nós vemos a figura de Josué. Vamos abrir Josué 7, 20 a 24. Josué 7, 20 a 24 diz assim o texto: Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-o e tomei-o, e eis que então, escondidos na terra, no meio da minha tenda, é a prata por baixo, estão por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel, e colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filhos de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-no ao vale de Arcor. Irmãos, essa passagem é o seguinte: Deus havia prometido a terra prometida para Josué, e diz: vai lá, atravessa o Jordão, e luta contra o povo de Ali, o nome era povo de Ali, e que a vitória será sua, mas toda a riqueza que você encontrar, não toque, porque ela pertence ao Senhor. E Josué assim ordenou o povo, e Acã, cobiçador, quando viu aquela riqueza, roubou o Senhor, e trouxe infelicidade não só para si, mas para os seus filhos e filhas, diz o texto. Irmãos, precisamos ter a integridade e a honestidade de Josué. Josué cumpriu o que Deus mandou, mas Acã foi um exemplo mau. Então, muitos pais são assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você já teve um pai assim? Espero que não. Faça o que eu digo, filho, seja honesto, seja correto, mas ele dá um jeitinho na contabilidade na hora de fazer o imposto de renda para não pagar. Quando o guarda para ele no trânsito, ele se esquece que os filhos estão atrás, e a primeira coisa que ele tenta é dar uma caixinha para o guarda, para que ele se livre da multa, do erro que ele cometeu. Quantas vezes existem, você já viu pais por aí, que são aqueles que façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Quando acham dinheiro perdido, quando acham qualquer outra coisa, não são capazes de ser bons exemplos para os seus filhos. E ele está ensinando aos seus filhos o quê? A serem como eles. E vão colher as consequências de uma vida de um pai desonesto, de uma mãe desonesta. Enquanto eles estiverem na tutela dos seus pais, eles vão colher o mal como Acã colheu seus filhos. O meu pai foi um homem que ele dizia que o pai dele veio se converter depois de velho, e meu pai disse: filho, meu pai não era exemplo para mim. Meu pai tinha muitos bens, tinha
armazéns naquela época, vendia grãos, carne, queijo, vendia tudo. E ele diz, a manteiga ele misturava com água, batia para a manteiga render, depois ela congelava ela de novo e aí vendia por quilo. Parte do peso era de água. Ele diz, o meu pai, a balança dele não dava para confiar. E quantas vezes eu ouvi pessoas xingando meu pai de ladrão, né? Porque pegavam a fraude. Eu botei a manteiga na frigideira e ela estourou que nem pipoca. Lógico, tinha água. Meu pai fugiu de casa com 17 anos porque ele era espancado pelo pai com um chicote de cavalo. Sabe um chicote que batia em cavalo, vinha um pedaço de pau assim e sai duas. Soco, murro, pontapé. Mas meu avô se converteu. Meu pai nunca desistiu de levar o Evangelho transformador de Cristo na vida do meu avô. E meu avô não somente pediu perdão a Deus, como pediu perdão ao meu pai por tudo que ele havia ensinado e feito de errado. Irmãos, se você tem um exemplo ruim na sua vida, necessariamente você não precisa ser igual a esse exemplo. Porque se você conhecer a palavra de Deus, ela é transformadora, ela muda. E aqui na palavra de Deus a gente tem exemplo de pais bondosos, de pais corretos, de pais íntegros. Mas também temos exemplos de pais que não agradaram ao Senhor. Que a sua influência não seja influência do seu pai terreno, mas que a sua influência como pai seja influência do Pai eterno, do Deus Todo-Poderoso. E aí fica o recado para as mães também, futuras mães e mães, porque a mensagem é igual. Deus é Espírito. Seja também uma mãe. Não é exemplo da sua mãe, mas é exemplo que a palavra de Deus traz para as nossas vidas. E a palavra de Deus é transformadora. Se você tem vivido no erro, hoje Deus pode transformar a sua vida. Deus pode transformar a sua vida e te fazer um pai ou uma mãe que agradam a Deus, que tragam felicidade na vida dos seus filhos. Irmãos, Deus espera também que nós sejamos pais como Abraão. Deus espera que também sejamos pais como Noé. Deus também espera que sejamos pais como Enoque. Abraão amou mais a Deus do que o seu próprio filho. Você lembra da história de Abraão? Ele não podia ter filho, não tinha filho, e ele pediu um filho da sua esposa legítima. E aquele filho, imagina, era o sonho da vida dele. E quando Deus deu aquele filho para ele, a alegria dele, já depois de velho, a Bíblia fala que Deus faz um teste com Abraão. E Deus pede o filho de Abraão, sacrifique o seu filho perante o Senhor. Imagina o sofrimento daquele homem. Mas Deus conhecia o coração de Abraão, por isso que ele pediu isso. Deus sabia que foi Deus que tinha dado para ele. Abraão sabia que foi Deus que tinha dado, porque ele já era idoso, a sua esposa já era idosa, não havia mais possibilidade de eles terem um filho. E a oração de Abraão e da sua esposa fez com que um milagre acontecesse. E ele amava tanto a Deus, que ele amava mais a Deus do que seu próprio filho. Eu pergunto, será que Deus pedisse isso para mim, se eu seria capaz de fazer isso? Eu acho que Deus, tenho certeza que Deus não pediria isso para mim. Ele sabe que a cada dia que passa, eu busco aprender a amar mais o meu Deus. Mas eu não sei se eu conseguiria. Eu não sei se eu conseguiria ou não conseguiria. Não sei.
Mas eu posso dizer uma coisa: Deus sabia que Abraão conseguiria. Que Deus é amor, Deus jamais pediria algo se ele não soubesse. E o que Deus fez? Deus permitiu que Abraão sacrificasse seu filho? Não. Ele só apenas provou a fé de Abraão. E Abraão recebeu uma promessa que ele seria pai de uma grande nação. Que os filhos dele não dariam para contar, como se não consegue, como comparou as areias do mar, né? Você consegue contar a areia do mar? Só que você botar numa máquina aí super tecnológica, conta toda a areia do mar? Não conta. Deus prometeu que Abraão seria pai de uma grande nação, assim como a areia do mar. Olha que coisa maravilhosa. Um homem de fé. Também Deus pede que sejamos pais como Noé, que estava preocupado com a salvação dos seus filhos. Noé creu na palavra de Deus e construiu aquela arca contra a cultura daquele povo. O povo zombava deles, dos seus filhos. E a sua preocupação em cuidar para que seus filhos não se perdessem. Imagina a cena hoje, irmãos. Os jovens hoje falam: pai, isso é quadrado, você está doido, eu vou botar você no asilo. Vai vir dilúvio que vai cobrir a terra, o senhor está construindo uma arca gigantesca. Eu vou acreditar no que o meu amigo fala, que o meu brother fala. Imagina o desespero que Noé tinha se seus filhos se perdessem. E ele foi um pai exemplar, porque nenhum dos seus filhos se perdeu. Não é verdade? Que sejamos pais como Noé e sejamos pais como Enoque, finalizando, que andava com o Senhor, que era exemplo de fidelidade ao Senhor. Eu quero encerrar, irmãos, essa palavra, dizendo que essa palavra, antes de Deus falar, vocês falam a mim, pois eu sou pai novo, né? Apesar de ser idade de pai-avô, né? Sou pai-avô, né? Ontem eu fui fazer uma escalada de um morro, 5 quilômetros de subida de morro, 3 horas, né? E aí eu falei: vou matar o vovô. Quem que era o vovô? Eu, né? Aí lá o vovô tá on. Olha, tá subindo, o vovô tá on. Tava subindo. Na descida o vovô tava off, já tava arrebentado. Né? Eu tenho idade para ser avô, mas eu sou pai de filhos pequenos. Então, quando Deus falou: você vai pregar sobre o pai, eu falei: Deus, você vai falar para mim. Eu precisava dessa palavra. Que possa servir no coração de vocês que ainda não são pais, que ainda estão sendo pais, e daqueles vovôs bons que já criaram seus filhos, mas que têm oportunidade de pedir perdão para os seus filhos. Que vocês, pais mais velhos, olhando a palavra de Deus, possam ter a humildade de pedir perdão para os seus filhos. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos cantar uma música: grande ao Senhor. Muito